pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Voltamos e agora estamos na última semana, na semana 6 do volume 2. O tema da nossa aula é propriedades coligativas. Antes da gente ir para a nossa aula, vou fazer os pedidos aqui de sempre. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, nos sigam lá no nosso Instagram, é lá que nós colocamos todas as novidades. Olha o dicão aí, ó, alertando vocês. Toda quarta-feira nós temos aí aula de redação. As aulas de redação, elas são convertidas em áudio e aí você pode ouvir em qualquer lugar os nossos podcasts, né? É muito legal, muito bacana. Escola Online aqui sempre juntinho de vocês, te preparando e te informando sobre todos os assuntos. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui falando um pouquinho do que é propriedades coligativas. As propriedades coligativas são propriedades, do solvente que são modificadas na presença de um soluto não volátil. E aí a gente vai ver, gente, que o soluto, a natureza do soluto, ela não interfere. O que interfere são a quantidade de partículas que estarão na solução. Então, nós vamos ver que diferentes solutos vão estar ali, vão produzir em solução diferentes quantidades de partículas. E em função disso, nós vamos ver aqui as três diferentes tipos de natureza dos solutos que nós podemos encontrar aqui nas substâncias. Nós temos solutos que são solutos iônicos, São substâncias que são formadas pela ligação entre íons, E aí, quando em solução, há o processo que nós chamamos de dissociação. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, NaCl, é uma substância iônica que, quando em contato com a água, vai sofrer o processo de dissociação dos íons Na+, e Cl-. Então, 1 mol desse sal, nós vamos ter em solução 2 mols de partículas, ou seja, 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Sendo, então, portanto, 2 mols de partículas após a dissociação, Agora, nós temos substâncias que não vão modificar a quantidade aí de partículas. São as substâncias, são solutos moleculares. Então, por exemplo, a sacarose. 1 mol de sacarose, quando solubilizada em água, na verdade, nós iremos no final ter a mesma quantidade de partículas, 1 mol de partículas, porque aqui só está ocorrendo a solubilização. Não ocorre nem o processo de dissociação e nem o processo de ionização, que é o processo que ocorre com as substâncias ácidas, Os ácidos, pessoal, quando em contato com a água, sofrem o processo de ionização, formando assim íons. Então, por exemplo, a molécula de H2SO4, ela forma 2H+, Então, 2 mols de H+, e 1 mol de SO4, 2-. Fazer essa correçãozinha aí, tá bom? Então, gente, ácidos são substâncias que se ionizam e produzem, íons. E aí, 1 mol de ácido sulfúrico, ele vai produzir aí, em solução aquosa, 3 mols de partículas. Então, se a gente tiver aqui 3 soluções, ambas colocando inicialmente 1 mol de soluto, qual que vai ser a substância que vai ter a maior quantidade de partículas? A do ácido sulfúrico, Porque 1 mol da substância produz 3 mols de partículas, 1 mol do cloreto de sódio produz 2 mols de partículas, E 1 mol de sacarose produz 1 mol de partículas,
certinho? Então, olha aqui em verdinho, que é uma dica muito importante. Nas propriedades coligativas, trabalhamos com solutos não voláteis. E, apesar da natureza do soluto não influenciar de forma direta nas propriedades, ela pode influenciar na quantidade de soluto dissolvido no solvente. Então, substâncias iônicas sofrem o processo de dissociação, substâncias ácidas sofrem o processo de ionização e substâncias moleculares apenas se solubilizam. A quantidade de soluto é a mesma que a quantidade de partículas solubilizadas, certo? E aí a gente vai ver um conceito muito importante, que é o conceito de pressão de vapor. Então vamos aqui entender o nosso sistema. Nós temos, um recipiente fechado. Nós colocamos dentro desse recipiente uma substância, nesse caso aqui, água no estado líquido. A temperatura inicial do sistema e que será mantida vai ser 20 graus Celsius. E aqui nós temos um manômetro, que é um instrumento que mede a pressão. E nesse caso nós vamos medir a pressão interna do sistema. Ou seja, nós vamos medir aqui a pressão de vapor da substância de água. E aí, com o tempo, o que a gente observa? A gente observa que vai entrar em equilíbrio, a fase líquida da substância com o seu vapor. E a gente sabe, que a substância gasosa, ela tende a ocupar todo o espaço que ali se dispõe no recipiente. E como é um recipiente que tem um manômetro para medir a pressão, essa pressão que será medida aqui vai ser a pressão de vapor com que esse gás exerce sobre as paredes do sistema, ok? Então, qual que é a definição de pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor de uma determinada substância no momento em que se estabelece o equilíbrio entre a fase líquida e vapor dessa substância em uma dada temperatura, no caso aqui, a 20 graus Celsius, e o sistema deve estar fechado. Aqui, por exemplo, foi medido a pressão de vapor da água. Mas nós podemos ver, por exemplo, outra substância que apresenta uma temperatura de ebulição menor, quando nas mesmas condições ela vai ter uma pressão de vapor muito maior. Por quê? Porque substâncias, quanto mais voláteis, mais elas vão exercer uma pressão de vapor maior a uma mesma temperatura. Então, quanto menor for a temperatura de ebulição de uma substância, mais volátil é aquela substância e maior pressão de vapor ela vai aí exercer em uma mesma temperatura, ok? E agora nós vamos ver aqui as propriedades coligativas, começando aqui com a tonoscopia. O que é tonoscopia? É o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um determinado líquido, de um determinado solvente, quando a ele é adicionado um soluto não volátil. O líquido, o solvente, que nós vamos aqui ver esse comportamento de abaixamento da pressão quando adicionado um soluto não volátil é a água. Então, aqui nesse gráfico nós temos, pressão, é um gráfico de pressão por temperatura. E nesse caso aqui nós estamos trabalhando com a pressão de vapor. Então, a gente sabe, que a pressão de vapor da água, quando temos a temperatura de ebulição, que é a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, nós temos que a pressão de vapor da água é exatamente a pressão atmosférica. Ok? E aí, pessoal, qual que vai ser o comportamento desse solvente quando adicionarmos um soluto não volátil? Então, o comportamento dessa solução em que o solvente é água, a gente observa que a pressão numa mesma temperatura, ela diminuiu. Então, a gente verifica aqui, que a pressão de vapor desse líquido numa mesma temperatura é menor. Então, olha aqui, nós temos uma variação, esse ΔP aqui é a variação de pressão, o quanto foi aqui, o quanto que abaixou, que é o abaixamento da pressão de vapor devido à adição desse soluto não volátil. E esse,
essa diminuição da pressão de vapor, ela está relacionada com o aumento da quantidade de partículas no sistema, porque essas partículas, né, esse soluto não volátil, ele dificulta a vaporização da água. Então, numa mesma temperatura, a pressão de vapor de um dado solvente, né, quando este tem partículas não voláteis dispersas na solução, a vaporização desse soluto ele fica prejudicado. Então, tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão de vapor quando tem-se um soluto não volátil em determinado solvente. Já a ebulioscopia, gente, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um líquido quando a ele adicionamos um soluto não volátil. Então, novamente, nós temos aqui o mesmo gráfico, né, de pressão por temperatura e aqui a curva, né, de pressão de vapor da água em diferentes temperaturas e aqui a curva, né, a mesma curva da solução. E aí a gente observa, né, que a água, ela tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius e a solução, nós vamos aqui notar uma temperatura, né, superior. E aí a gente observa, né, essa diferença aqui de temperatura, que é exatamente da elevação da temperatura. Toda vez que nós adicionamos um soluto não volátil em um solvente, nós vamos aí verificar o aumento da temperatura de ebulição do sistema. Por quê? Para que uma solução entre em ebulição, sua pressão de vapor deverá igualar-se à pressão atmosférica local. E para que isso se iguale, é necessário fornecer aí maior quantidade de energia e o que nós verificamos aqui é a elevação da temperatura de ebulição. Nós também podemos avaliar, né, o abaixamento da temperatura de congelamento, que é a propriedade coligativa que nós chamamos aqui de crioscopia. Então, quando é adicionado um soluto, né, não volátil, um solvente, nós vamos aí observar que há uma diminuição no congelamento, né, da temperatura de congelamento de um determinado líquido. E aí nós temos aqui o gráfico, né, onde é uma parte de um gráfico, um diagrama de fases da água, onde nesse ponto aqui é exatamente o ponto onde nós temos a temperatura de congelamento da água e da solução, o que a gente verifica? Verificamos aqui, né, essa diminuição da temperatura, a temperatura de congelamento da água e a temperatura de congelamento da solução. Isso acontece porque quando adicionamos um soluto não volátil ao solvente, esse soluto não volátil ele vai interagir com o solvente, dessa forma atrapalha, né, na formação da rede cristalina organizada quando tem-se aí a mudança de estado físico de líquido para sólido, ou seja, a solidificação, ok? E aí, para haver o congelamento da solução formada, deve-se retirar ainda maior quantidade de calor, né, para que haja aí o congelamento. Então, nós vimos aí 3 propriedades coligativas: a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor, a ebulioscopia, que é a elevação da temperatura de ebulição, e a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, quando aí nós temos uma solução, ou seja, né, a modificação aí da pressão de vapor, da temperatura de ebulição e da temperatura de fusão de uma solução quando, né, de um solvente, na verdade, quando nós temos aí um soluto não volátil, ok? Vamos então para as nossas atividades. Atividade 1. Explique com suas palavras qual das soluções listadas apresenta maior pressão de vapor, com a mesma temperatura. Então, pessoal, se é numa mesma temperatura, o que nós temos que avaliar vai ser a quantidade de soluto, né, presente aí na solução. Na verdade, nem é quantidade de soluto que precisamos determinar, e sim a quantidade de partículas presentes nessa solução. Então, nós temos aí, solução aquosa de 0,01 mol por litro de hidróxido de potássio
Hidróxido de potássio é uma base, é uma substância iônica, então esse soluto sofre o processo de dissociação. Solução aquosa de 0,01 mol por litro de cloreto de cálcio. Ambos aqui as substâncias, né, os solutos possuem aqui a mesma concentração. Cloreto de cálcio também é uma substância iônica, então sofre dissociação quando em contato com a água. E a terceira solução é uma solução aquosa de 0,1 mol por litro de sacarose. Sacarose é uma substância, né, uma molécula que apenas ocorrerá a sua dissolução. Então, vamos aqui trabalhar com essas duas substâncias aqui iônicas. Então, o hidróxido de potássio sofre o processo de dissociação, formando K+ e OH-, e CaCl2 forma Ca2+ e 2Cl-, ok? Então, gente, inicialmente, qual que é a nossa quantidade aí, considerando 1 litro de solução? Nós temos aí, né, solubilizados 0,01 mol de hidróxido de potássio e a mesma quantidade aqui do cloreto de cálcio. Porém, pessoal, as quantidades de partículas, né, solubilizadas são diferentes, porque são substâncias aí que produzem diferentes quantidades de íons, né, em solução. Aqui, na solução de hidróxido de potássio, na solução nós vamos ter uma quantidade aqui de 0,02, né? A gente somando aqui 0,01 com 0,01, nós vamos ter 0,02 de quantidade de soluto solubilizado. Já o cloreto de cálcio nós teremos 0,03 mols, ok? No caso da sacarose, né, gente, a mesma quantidade que nós temos aqui antes da solubilização, quantidade de soluto, é a mesma quantidade após a solubilização. Tá querendo aqui, né, gente, para a gente indicar a solução que apresenta maior pressão de vapor. Então, quanto menor for o número de partículas do sistema, né, mais fácil é a vaporização do solvente e, consequentemente, maior é a pressão de vapor. Então, nesse caso, gente, a substância aí que apresenta a menor quantidade de soluto solubilizado vai ser aqui a solução de hidróxido de potássio. Logo, é a solução que apresenta a maior pressão de vapor das três aqui. Então, a solução 1 é que vai apresentar a maior pressão de vapor. Certinho? Atividade 2. As propriedades coligativas das soluções dependem da pressão máxima de vapor do líquido? Não, não depende. Depende da natureza das partículas dispersas na solução? Não, não depende. Depende o quê? Da quantidade de partículas e não da natureza dessas partículas solubilizadas. Depende da natureza do solvente? Não. Depende do número de partículas dispersas na solução? Sim, pessoal. Tanto, né, que a gente fala que as propriedades coligativas, elas dependem, né, do número de partículas solubilizadas, né, numa determinada solução, num determinado solvente, né? Não interessa a natureza do soluto, interessa quantas partículas estão solúveis. Então, a resposta é a letra D. E na letra E, ó, depende da temperatura de ebulição do líquido? Não, não depende. As propriedades coligativas, elas estão associadas com a pressão de vapor, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão das substâncias quando a elas são colocadas aí solutos não voláteis, ok? Então, resposta da atividade 2, letra D. Atividade 3. A adição de sacarose a 1 litro de água pura fará com que? Assinale a alternativa incorreta. Então, gente, a gente vai adicionar um soluto não volátil em água. A gente vai, né, sua pressão de vapor será menor? Sim, a pressão de vapor irá diminuir. Seu ponto de fusão abaixa? Sim, gente, que é o processo aqui que nós temos de crioscopia. Sua pressão de vapor será maior? Não. Quando nós adicionamos em um soluto em um solvente, ocorre, né, a diminuição da pressão de vapor. Então, C está errada.
a gente observa, né, o ponto de ebulição aumentando e o de congelamento abaixando, tá? Mas a pressão de vapor aqui, ela diminui e não aumenta, certinho? Então, resposta da atividade 3, letra C. Atividade 4. É comum adicionarmos sal ou açúcar na água para realizar algumas receitas, como fazer café. Essa é uma prática conhecida como, né, quando a gente adiciona um soluto não volátil em um determinado solvente, né, principalmente na situação do café, o que a gente faz quando nós adicionamos, por exemplo, açúcar na água que está ali fervendo para fazer o café? A gente aumenta a temperatura de ebulição, que é o processo que nós chamamos de ebullioscopia, certinho, né? Então, os outros, né, na verdade, não estão aqui corretos, né? Porque da situação para fazer o café, a gente ferve a água. Ao adicionar um soluto não volátil, a gente aumenta a temperatura de ebulição. E esse processo é chamado de ebullioscopia. Última questão. Então vamos lá, ó. Responda nesse espaço a situação problema do início desse plano de ensino. A dica: pesquise as variadas formas de fazer café e as quantidades de açúcar nessas preparações. Quantas xícaras de café um brasileiro poderá tomar em um mês e um ano? Pesquise a quantidade em massa de açúcar ideal para uma xícara de café de 50 ml. Bom, pessoal, eu confesso a vocês que eu não sei fazer café. Nossa, professora, você não sabe fazer café? Não, gente, nunca tive a curiosidade, né? Nunca tomei café. Não, minha mãe me ofereceu, eu não quis. O cheiro, para mim até hoje, é um cheiro forte, esquisito. E na verdade, né, como eu não tomo, nunca tive interesse de aprender. Então é muito fácil, né, fazer um café e tal, mas eu não sei as proporções realmente. Então essa parte aqui, né, gente, fazer uma pesquisa, para mim foi uma pesquisa bem difícil, porque eu não tinha nem noção. Eu sei que vai o pó de café, a água, açúcar, mas as proporções eu não tenho nem noção. Então, gente, vamos aqui à situação problema, né, que tá lá no início desse volume 1 do PET de Química. Fala assim: a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda um consumo de 18 kg de açúcar por pessoa ao ano, o equivalente a 50 gramas do produto por dia. O brasileiro, no entanto, está bem longe de atingir essa meta. Seu consumo anual é de cerca de 30 kg de açúcar por pessoa ao ano, considerando apenas o consumo de açúcar pela ingestão de café. Uma forma para que o brasileiro siga as orientações da OMS seria reduzir a concentração de açúcar no café. Considerando uma solução de café com 50 ml por xícara, qual é a quantidade de concentração comum ideal? Bom, pessoal, então para a gente fazer essa atividade é necessário que vocês aí pesquisem, né? Nosso querido tio Google, ele vai aí te auxiliar, né? Quais são as diferentes formas de fazer um café em relação à quantidade de açúcar ali adicionado, ok? Então, eu fiz a pesquisa, coloquei aqui até, né, o site onde eu peguei essa receita, né, de fazer um café tradicional, onde, né, as quantidades são 3 xícaras de água para 3 colheres de sopa bem cheio de açúcar, 3 colheres de sopa de pó de café moído, né? No caso aqui, tá até a marca do café. E o papel de filtro, né? Para fazer aí a filtração. Então, né, gente, essas quantidades aqui não são quantidades em massa. Pra gente aqui é importante nós trabalharmos com quantidades de volume e massa. Então, 3 xícaras de água, uma xícara de água, ela equivale a 240 ml de água, ok? Que é o nosso solvente. E uma colher de sopa de açúcar é aproximado aqui, tá bom, gente? A gente vai considerar 10 gramas a cada colher de sopa de açúcar, ok? E aí, considerando aí essa receita, vamos aí fazer
o que se pede nessa situação problema, né? Quantas xícaras de café a gente poderá tomar em um mês e um ano, considerando aqui essa quantidade ideal de 18 quilos de açúcar por ano, o que equivale, né, a 50 gramas de açúcar ao dia, ok? Então, vou aqui, né, repetir para vocês que no caso, né, se a cada xícara nós temos 240 ml, 3 xícaras nós teremos 720 ml e a quantidade de soluto aqui é 30 gramas. Então, para a gente repetir aqui os valores, né, para a gente ter um pouquinho mais de espaço para fazer as considerações e chegarmos à resposta. Então, primeiro vamos considerar aqui calcular a concentração comum. Concentração comum é massa por volume, né? Então, a concentração comum de açúcar ideal para nossa receita aqui, né? Vai ser 30 gramas dividido por 0,720. Nós chegamos aí a uma concentração comum de açúcar de aproximadamente 40, né? Gramas por litro. 41,67 para ser mais exato. E aí, gente, nós temos essa concentração. Queremos então saber qual que é a quantidade de açúcar em 50 ml de café, que é a dose, né, que a situação problema aí nos considerou, que seria uma xícara com 50 ml de café. Então, qual que é a massa presente, né, em 50 ml, em 0,005 litros? A gente vai achar uma massa aproximada de 2 gramas. Então, gente, a cada xícarazinha de café, 50 ml de café, nessa receita aqui nossa, nós temos aí 2 gramas de açúcar. Se a gente considerar que todo o açúcar que uma pessoa consome durante o seu dia é no cafezinho, quantas xícaras essa pessoa ela vai poder consumir, né? Então, o consumo ideal tá lá, né, no nossa situação problema, que é 50 gramas de açúcar ao dia. Então, essa quantidade ideal aqui, a pessoa ela pode tomar aproximadamente, né, 25 xícaras de café contendo 50 ml. Isso aqui seria ao dia, né? Ao mês, a pessoa poderia aí consumir 750 xícaras com 50 ml de café. E ao ano, 9.125, né? Bastante cafezinho. Confesso a vocês que quando eu vi esses números eu assustei, né? Porque durante o ano eu não tomo nada de café. Certo, pessoal? E aí, resolvemos essa situação, problema, né? Claro que esse exercício vai depender aí da consideração da receita que vocês pegarem. E aí vocês vão chegar aqui essas informações referente à sua receita, né? Essas informações aqui foi uma receita que eu peguei na internet, tá até aqui, gente, o site, né? O link onde eu peguei essa receita aí de café tradicional, certinho? Mas vocês podem fazer aí com outras receitas, mas o raciocínio é o mesmo, certo, pessoal? Chegamos então ao final aqui do volume 2 com muito sucesso. Dicão veio aí me ajudar a lembrar de vocês do nosso projeto Eu Não Erro Mais, né? Todos os dias à tarde, aqui no Escola Online, no nosso canal no YouTube, nós temos aulas ao vivo preparadas especialmente para vocês. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima!